vamos ver. A gente sabe, doutor, a gente vem vendo nas últimas 3, 4 décadas uma epidemia grande de obesidade, de doenças das mais diversas, tumorais, doenças neurológicas, e muito disso está associado a síndrome metabólica, a consumo crônico, né, alto consumo de carboidratos refinados. Quando a gente fala no esporte, qual a influência de uma má alimentação rica em carboidratos refinados, teria na incidência de lesão ou no comprometimento da performance esportiva? Então, o excesso de carboidratos, ele pode fazer com que o paciente ganhe peso, né? Existem atletas que, mesmo performando em nível esportivo de alto nível, tem pacientes que têm um excesso de gordura corporal. Tudo isso vai comprometer a performance dele, porque a gordura é um peso morto, né? Ela só vai te atrapalhar ali, te deixar mais pesado, atrapalhar você no rendimento. E do ponto de vista de saúde também, ele aumenta o risco de várias doenças crônicas não transmissíveis, né? Como diabetes, obesidade. Você vê isso muito frequente no atleta que entra numa temporada de descanso, ele para de treinar no ritmo que ele está treinando, ele ganha muito peso. Quando se aposenta, a maioria deles entram em síndrome metabólica, porque consomem uma quantidade de carboidrato muito grande e não estão mais performando, não estão fazendo mais atividade física da forma como eles faziam, né? Então, eu acho que é importante por essa questão também. No seu ponto de vista, a gente fala muito de carboidrato refinado, mas existe um outro tipo de alimento que é bastante inflamatório, que é o óleo vegetal, que é muito recente na nossa dieta, né? Qual a sua opinião sobre o óleo vegetal? Então, eu fiz recentemente uma postagem até sobre isso, sobre óleos vegetais. Os óleos vegetais são altamente inflamatórios. Infelizmente, ainda tem-se o conceito de achar que a gordura que causa infarto, que aumenta o colesterol, é a gordura saturada. Isso não é verdade. A gente já sabe já há bastante tempo, tem vários estudos que mostraram isso, que a gordura que é inflamatória é a gordura que é feita pela indústria alimentícia, né? O óleo de soja, milho, canola, girassol. Esses óleos que são responsáveis pelas formações de placas de ateroma, que vão contribuir com doenças cardiovasculares, com síndrome coronariana aguda. Então, assim, todos esses óleos, eles são ricos em ômega 6, que é inflamatório, eles não resistem à alta temperatura, eles são altamente instáveis, e vão formar gorduras que a gente chama de gorduras trans, que são tóxicas para o ser humano, né? E nas postagens que eu fiz no meu Instagram, eu até correlacionei isso com o aumento da incidência de infartos. Foi mais ou menos aí no início do século XIX que surgiram esses óleos. O primeiro deles foi o Crisco, que foi o óleo de algodão, e coincidentemente foi a época que começou-se a ter vários diagnósticos de infarto, e daí para frente o infarto só foi aumentando, a curva é sempre ascendente, por causa de morte mais frequente no mundo todo, e acompanha com o consumo de óleo, que é o que mais as pessoas consomem, tanto para cocção, quanto também em produtos industrializados. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, mas eu não cozinho com óleo de soja, eu não como azeite. Mas você come bolacha, você come biscoito, bolo, quer dizer, tudo isso tem margarina, até sorvete, tem gordura hidrogenada, então você está consumindo isso indiretamente, desde que os seus olhos não vejam isso. Nutri tá aí? Estão me escutando agora? Eu ainda não ouço ela. Não, eu vejo ela, mas não estou ouvindo. Não sei por quê. Me escuta agora? Eu estou escutando bem a Nutri. Me escuta? Eu só estou conseguindo escutar você. Eu estou vendo vocês dois, ela numa telinha menor, você numa tela maior, mas eu não consigo ouvir ela. Não consegue me escutar? Tudo bem, doutor. Eu estou escutando bem, Tiago, o que eu faço? Você passa para ele. Agora eu não ouvi doutor, tão qual bem seriam boas opções? Quais seriam boas opções de gordura? Para cocção, os que eu mais recomendo é a banha de porco. A banha de porco é o que os nossos antepassados cozinhavam. Ela é uma gordura altamente resistente à alta temperatura. E também eu gosto da manteiga, de preferência a manteiga ghee, que ela é a gordura pura, né? Tira-se aí a lactose e as proteínas do leite, e fica só realmente a gordura. Ela é muito mais estável, aguenta mais temperatura também. Outro óleo que eu gosto é o óleo de coco. Eu não cozinho muito com óleo de coco, porque ele dá sempre sabor de coco nos alimentos, então parece que você está sempre comendo moqueca.
Então, eu não curto tanto, eu uso mais a banha de porco para fazer carnes e a manteiga para fazer meu omelete, por exemplo. E outro que eu acho que eu deixaria como última opção são os óleos monoinsaturados, né, que aí entra o azeite, o óleo de abacate, o óleo de macadâmia. Eles seriam opções também, mas eu deixaria como última opção, eu usaria mais sobre uma salada, né, porque o azeite também ele não consegue você usar em alta temperatura, você não consegue fritar, você não consegue levar no forno, seria no máximo para fazer um refogado, né? O óleo de abacate e macadâmia seguem mais ou menos esse parâmetro. Então, eu prefiro das gorduras de origem animal, a banha, a manteiga, ou o óleo de coco também é saturado, e tem uma característica bem parecida com as gorduras animais. E a margarina, doutor? Não, a margarina não, pelo amor de Deus. Nem a Bessel pergunta para ele. A maioria das pessoas usam margarina e elas confundem com manteiga. Meus pacientes, quando eu vou fazer o recordatório alimentar, a Nutri deve passar por isso também. Eu pergunto, o que você come de manhã? Ah, pão. Você põe o que no pão? Aí eles falam, põe manteiga. Eu falo, manteiga ou margarina? Ah, é margarina. As pessoas confundem, ainda acham que manteiga e margarina é a mesma coisa. E, infelizmente, a Bessel leva o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que isso atrapalha muito a gente. Os pacientes acham que aquilo é saudável porque tem um selo de uma sociedade conhecida, né? E infelizmente, uma vergonha aí para os médicos apoiarem esse tipo de iniciativa. A gente sabe que tem interesse econômico, eles recebem milhares de reais aí para ter esse selo, né? Então, infelizmente, isso atrapalha assim, a gente. Nos Estados Unidos ainda se vê muito, né? Que a margarina, eu me esqueci agora, mas a marca dela é que ninguém disse que é margarina, porque ela é bem idêntica à manteiga, né? Na textura e no sabor, mas é 100% margarina. Enfim, a qualidade é ruim, e eu costumo até falar para os meus pacientes, você pegar um pote de manteiga e margarina e deixar os dois abertos, o de manteiga vai dar formiga, vai dar barato, porque é um alimento vivo, os próprios insetos comem, né? Agora, a margarina vai ficar ali intacta, não vai dar nem barata. Eu falo, olha, se nem barata come, você vai comer, né? É realmente lógico, né? É verdade. Eu queria dar boa noite à turma que está aqui na live. Tem uma turma boa, já tem algumas perguntas. Madi Suco, boa noite. Marcos Oliveira, Tainha, Passos, James de Joinville, sempre presente. Rogério Senzi tem uma pergunta. Qual o benefício, tirando a perda de peso da dieta low carb, ou mesmo estar em cetose, num esporte anaeróbico? Tem alguma influência sobre o ácido lático, doutor? Temos estudos aí do Steve Finn, do Volek, que mostraram que mesmo os pacientes que estão em dieta cetogênica, depois do exercício, eles apresentavam a mesma quantidade de glicogênio do que as pessoas que estavam comendo carboidrato. Quer dizer, eles conseguiram comprovar que o corpo ele poupa o glicogênio muscular quando ele está adaptado na cetose, né? Você vai usar muito mais os ácidos graxos como fonte de energia, você vai poupar esse glicogênio. Então, cada vez você vai ficando mais eficiente na poupagem do glicogênio, mesmo em altas intensidades. Então, uma pergunta muito frequente que as pessoas têm, dá para treinar musculação em dieta cetogênica? Dá plenamente, eu já faço isso já há mais de um ano. Treino na mesma intensidade, consigo colocar carga pesada, consigo evoluir, progredir carga, consigo até hipertrofia. Tá? É possível também no dieta cetogênica. Perfeito. Quando as pessoas falam... Deixa eu perguntar a opinião do doutor antes. A cetogênica, ela pode ser uma péssima estratégia por comprometer a performance. É o que a gente escuta direto, que ela compromete a performance do atleta. Isso procede? Então, os estudos iniciais que mostraram isso, eles avaliavam os pacientes num curto período de tempo. E não davam um período de adaptação para esses pacientes. Então, você pegava uma pessoa que comeu a vida inteira carboidrato, botava ela numa dieta restritiva, né, restringindo carboidratos, e antes mesmo de que ela se adaptasse a essa nova evolução, você botava ela para competir depois com uma pessoa que continuou comendo carboidrato. É lógico, é evidente que a performance ia cair, isso para qualquer dieta. Se fosse testar uma dieta vegana, a performance ia cair do mesmo jeito, porque não teve um período ali de adaptação, né? Mas os estudos depois, que foram mostrando períodos de adaptação mais longos, os pacientes já estavam 20 semanas fazendo dieta cetogênica, houve, na verdade, uma melhora da performance. Os pacientes performaram até melhor do que os pacientes que estavam comendo carboidrato e tiveram a vantagem da melhoria da proporção corporal, que também é uma coisa que a gente forte também. Eu queria falar da Nutri, eu não estou conseguindo ouvir ela.
Será que agora você me escuta? Vou ler seus lábios aí para tentar entender o que você está falando. Põe a legenda. Fale a sua opinião, Nuti. De forma alguma, né? E a gente é isso mesmo, né? Esses estudos que fizeram e que realmente tiveram ali, né, que o atleta não performaram, foram estudos que não respeitaram esse período de adaptação, né? E vamos falar da prática, né? Da nossa prática, tanto a minha quanto, né, nutricionista, o que eu vejo muito em consultório é justamente a partir desse momento de adaptação, desse período que é bem individual, né? Tem atletas que conseguem, né, adaptar mais rápido, tem atletas que demoram um pouco mais, e isso também influencia o que eles comiam antes, né? Então, esse período depende muito disso, né? Mas, a partir do momento que esses atletas estão adaptados, a performance é igual ou até melhor mesmo do que era antes. Né? Isso eu vejo isso na minha prática clínica, né, no consultório. Tecnicamente, o que é que aconteceria, né? Eu não acredito que é só o fato de você reduzir o carboidrato para melhorar a performance, né? Existe um período de adaptação. No meu contexto, né, de corredor, existe uma faixa chamada Fat Max, né? Que é a faixa aeróbia, que a gente, pela frequência cardíaca, a gente se mantém nessa frequência e consegue otimizar a gordura corporal para ser utilizada como fonte de energia. Esse Fat Max, ela é uma zona aeróbia média, né, abaixo da máxima. Quando a gente está em atividades moderadas ou leves, o corpo naturalmente usa mais a gordura corporal como fonte de energia. À medida que a gente aumenta a intensidade, o corpo tende a requisitar mais o glicogênio. O que a gente vê é que quando o atleta está adaptado à cetogênica, ele consegue tolerar intensidades maiores usando mais a gordura e menos o glicogênio. De uma maneira resumida seria isso. Confere, doutor. E o ponto de compensação anaeróbia, ele fica mais próximo aí do seu VO2 máximo, né? Você consegue levar esse ponto no momento que você troca aí o seu metabolismo de aeróbio para anaeróbio, né? Então você consegue performar melhor, com certeza. Tudo é questão de adaptação. Eu acho que você que já está há um tempo nisso, você tem bastante experiência para compartilhar com a gente, né? Porque com certeza você viu a sua evolução, né? Com certeza hoje você deve estar performando muito melhor, com muito mais facilidade, né? Você não tem que ter todo aquele controle dietético, você vai de acordo com o seu apetite. E o melhor é que você consegue treinar em jejum, né? Que isso parece absurdo para a maioria das pessoas. Para a maioria dos médicos do esporte, você falar que treinou competiu em jejum, uma prova de 3 horas, o cara arranca os cabelos, né? Mas a gente consegue ver que isso é perfeitamente possível quando você tem um corpo adaptado para isso. Falar em treinamento em jejum, hoje eu vivenciei uma experiência interessante também. Eu compartilhei no Instagram recentemente, há pouco tempo, mas voltando um pouco, domingo eu consegui fazer meu melhor tempo numa prova de 10 km, correndo em jejum, cerca de 14 horas de jejum, tomei só água, terminei em 38 minutos. Para um atleta amador, eu corro por hobby, não vivo disso, fiquei em 4º lugar geral na prova com 3, 4 mil pessoas, foi um resultado bem interessante, tá? Em jejum, tomei só água, 38 minutos, foi meu melhor tempo, 10 km. E hoje, eu estou em Gravatá, fica um município que fica a 80 quilômetros de Recife, a gente tem um feriadão, e a minha família veio de carro. Hoje eu fiz o treino, eu vim correndo, tá, da minha casa até o quilômetro 71 do percurso, em jejum. Eu fiz ontem só uma refeição, por volta das 3h15 eu terminei a refeição, e hoje, de 4 horas da manhã, eu saí de casa com 2 ciclistas me dando apoio, tinha água, e foi em jejum, tá, doutor? Em jejum, e eu tenho feito isso há anos, eu me sinto melhor assim. Quando eu compartilho essa informação de que eu faço treino em jejum, que eu participo de competição em jejum, não é que o jejum vai melhorar a performance, apesar de promover adaptações positivas. Mas é que, para quem está acostumado, para quem se sente melhor assim, não tem absolutamente nenhum risco, né? E o que eu acho que foi o Dr. Souto que falou isso uma vez, eu gostei da analogia, você anda praticamente com uns tanques de gasolina dentro do seu corpo, né? Você, ao invés de você andar com gelzinhos na cintura, você anda com, na verdade, um combustível de muito mais octanagem, você tem ali à vontade para você, né? Então, eu acho que é tudo questão de adaptação. O problema é que as pessoas comendo muito carboidrato, elas não sabem, o corpo não sabe sinalizar glucagon, sinalizar
os hormônios contra-insulinos para poder liberar essa gordura. Então, eu recebo muito paciente no meu consultório que fala, doutor, eu não sei por que eu não emagreço. Eu falo, olha, é porque a única hora que você tem uma queima de gordura é quando você está dormindo. Você não está comendo, entendeu? Você passa o dia inteiro sinalizando insulina, impedindo que haja uma gliconeogênese, haja produção de queima de gordura e produção de carboidrato para você. Então, assim, é tudo questão de adaptação. E o seu corpo não está adaptado a isso. É por isso que nos primeiros dias você tem uma gripe low carb, porque o seu corpo não está ainda hábil para produzir a quantidade que você precisa. Agora, quando você tem um corpo com um metabolismo flexível, você consegue entrar e sair desse metabolismo com facilidade, isso fica muito mais fácil, entendeu? E as pessoas têm uma dúvida, assim, eu vou ter que fazer isso para sempre? Não, não é obrigado. Eu vejo que vocês, às vezes, ficam em carbo também, fazem um outro tipo de estratégia, não é obrigado a estar sempre indo para o lado. Mas é claro que melhora a cognição, melhora outras coisas. E quando você está adaptado, você consegue sair e voltar com mais facilidade. Quando a gente fala em otimizar a performance, eu lembrei agora, o doutor falou da questão de aumentar, né, a gente consegue tolerar uma intensidade maior usando mais a gordura e menos o glicogênio, porque nossa capacidade de armazenar glicogênio é bem pequena, é limitada, né? Quando o atleta ele é carbodependente, ele quebra fácil, não tem energia por longo tempo. Né? Quando o atleta é cetoadaptado, ele tem bem mais energia, né? E uma outra questão, eu não sei a opinião de vocês, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mesmo sendo cetoadaptado, dependendo da situação, eu não vejo particularmente problema em suplementar um gel ou outro, tá? Porque normalmente atletas amadores numa maratona levam 6, 7, 8 géis, tá? Eu acho que, dependendo da adaptação, um gel ou 2 géis seja suficiente, né? E mesmo assim, apesar de que você pode terminar uma maratona fazendo seu recorde pessoal sem suplementar nada. Mas aí é questão de treino, de adaptação, que as pessoas pensam, eu vou me adaptar porque eu não quero suplementar nada. Eu acho que o objetivo não necessariamente seria... Eu acho que tudo é questão de adaptação. E é isso, né? Eu acho que tudo é questão de adaptação e é questão de como você se sente no momento. É igual, por exemplo, quantas refeições eu vou fazer? 2, 3, 1? Depende do dia. Tem dia que eu faço uma refeição, tem dia que eu faço 2, tem dia que me dá vontade eu faço 3. Então eu aprendo a respeitar o meu corpo. Então acho que o atleta também, mesmo que esteja adaptado a uma cetose, ele pode levar alguns gels como uma opção caso de resgate, caso ele tiver um momento, tem hora que a prova tem ladeira, tem momentos que são mais íngremes, que vai utilizar mais energia, e pode ser que ele sinta uma perda de performance. E se o atleta está querendo ganhar, independente se ele está ganhando a cetose ou não, ninguém vai ficar dosando o dedo ali para ver se ele está em cetose ou não, o que importa é ganhar. Então, às vezes, vale a pena você utilizar, se você não está sentindo bem, você sente que aquele é o momento para você dar um boost ali com glicose e te ajudar a performar melhor. Agora, como você falou, não precisa levar tanto de carboidrato, só leva quem realmente é sugars dependente. Tem uma pergunta de Carlos Roberto Franzoi. Na low carb justifica um treino aeróbio para emagrecer? Então, a primeira coisa é que, assim, o exercício, isso já vários estudos mostraram, ele não é o principal fator para emagrecimento, né? O principal fator é a dieta. Então, eu acho que exercício é importante, ele tem vários benefícios do exercício, mas eu acho que a pessoa tem que focar principalmente na dieta e não no exercício. E o exercício aeróbico de longa duração, ele não é um exercício tão eficiente para o emagrecimento. É claro que ele é importante, ele é válido como uma opção de tratamento, mas a gente cansa de ver pessoas fazendo horas lá na esteira e não tendo nenhum resultado. Eu acho que para vocês que são atletas, que fazem uma quantidade de exercício de quilômetros maior, tem uma adaptação maior, existe um gasto calórico significativo. Você vai ter, às vezes, 1.000 calorias numa prova dessa, entendeu? Gasto de 1.000 calorias. Mas para a pessoa normal, que consegue correr 20 minutos ali a 7,5 por hora, a gente sabe que quando a pessoa olha na esteira, que a esteira mostra a caloria que ela gastou, é frustrante, né? A pessoa olha lá, deu 150 calorias. Aí quando ela vê que o sonho de valsa tem mais caloria do que isso, ela fica frustrada, entendeu? Então, eu acho que não é focar no exercício, é focar na alimentação. Eu tenho pacientes que perderam 25 quilos e são sedentários. E eu estimulei eles a fazer exercício, só que a pessoa tem uma rotina intensa e não quis fazer.
Então, assim, isso é uma prova de que é possível perder peso mesmo sem fazer exercício. Não estou dizendo aqui que exercício não é importante, muito pelo contrário, mas para mostrar a importância maior que tem a dieta em relação ao exercício. Ótimo. Cortou. Nutri. Queria saber a sua opinião. Cortou, mas pode perguntar. Estamos escutando, Nutri? A pergunta de Madi Suco. Qual a posição da low carb em relação à suplementação de creatina, BCAA e outros suplementos usados por atletas? Eu acho assim, né? Se for suplementar, né? Porque eu sempre busco a alimentação, né? É uma coisa que eu sempre busco em todos os atletas. Vamos primeiro tratar a alimentação e a suplementação a gente deixar ela como uma opção caso esse atleta não consiga a quantidade de proteína adequada. E, na verdade, eu acho que é uma mentalidade, né, que a gente trouxe ela de antes, que a gente não conseguia a quantidade de proteínas adequadas com a alimentação, né. Dentre esses suplementos que foram citados, o único que realmente eu acho que vale a pena seria uma creatina, né, de estar fazendo o consumo, caso seja necessário. Mas a minha posição enquanto profissional vamos buscar, em primeiro lugar, a alimentação. A suplementação seria para um segundo plano, caso não consiga a quantidade de proteína adequada. Doutor, quer complementar alguma coisa? Então, eu até agora não consegui ouvir ela. No momento nenhum eu estou conseguindo ouvir ela. Tentei ler os lábios um pouquinho, mas não consegui. Mas se você puder traduzir meio para mim rapidinho o que ela falou. Em resumo, a Nutri falou que sobre a suplementação, a primeira opção seria sempre buscar tudo na alimentação. E sobre as opções que a pergunta deu, do BCAA, creatina e os suplementos, ela acha que o único que pode ser válido seria creatina, mas mesmo priorizando a alimentação. Só em alguns casos pontuais ela sugere a creatina. Eu tenho a mesma opinião. Meus pacientes, por exemplo, a maioria deles só sai com dietas, quase não sai com suplemento. E eu vejo que os pacientes até não gostam muito disso, porque eles acham que precisam de um remédio mágico que vai resolver a questão. Eu acho que realmente a dieta é o principal. A creatina eu acho um bom suplemento, porque ela é um dos suplementos mais estudados, os que mais tem validação, realmente, e eficácia no esporte, eu acho interessante, principalmente porque o brasileiro tem a mania de não comer muita carne vermelha, porque tem muita propaganda dos veganismos, falando que carne vermelha não faz bem, as pessoas têm essa mania de achar que carne vermelha não faz bem. Também tem a questão do preço, o frango é muito mais barato, então as pessoas acabam consumindo muito mais frango do que carne vermelha. Então, eu acredito, não tem nenhum estudo mostrando isso, mas é uma opinião pessoal minha, de que a população brasileira é deficiente em creatina. E eu acho que a suplementação é interessante. Mas eu suplemento para os pacientes que são pacientes que fazem exercício de alta intensidade, são pacientes que treinam todos os dias. A pessoa que está lá, que faz 3 vezes na semana, de vez em quando, nem sempre ela segue essa frequência, eu não acho que ela precisa suplementar, ela precisa comer de verdade, entendeu? Outro suplemento que é muito utilizado no esporte é a whey protein. É um bom suplemento, só que eu acredito que para uma dieta low carb, principalmente cetogênica, o whey protein é uma proteína magra. Ela vai estimular, não vai atrapalhar você em relação a cetose. Então eu gosto de usar um que a gente fazia com o Pure Whey. Já é um whey protein que ao invés de ter 30 gramas de proteína, tem 15 proteína de gordura. Então já é uma opção melhor para quem faz dieta cetogênica. Só que eu não acho que o whey ele tem que ter um suplemento obrigatório para se usar depois do treino. Eu acho que você pode jantar e comer carne depois do treino. Eu acho que o whey é interessante como um substituto de uma refeição. Por exemplo, estou na rua, eu que sou cirurgião, estou no centro cirúrgico, eu não posso levar uma marmita para dentro do centro cirúrgico. Eu levo um quilo whey, tomo rapidinho ali entre uma cirurgia e outra e me mantenho alimentado. Outro suplemento que eu acho que é interessante, mas não é essencial, é os corpos cetônicos exógenos, entendeu? Mas eu acho que a melhor forma de você ter corpos cetônicos no seu corpo é você mesmo produzir, é você ter um controle legal da dieta, entendeu? Mas para quem, por exemplo, vai utilizar um gel de carboidrato para dar um boost de energia, poderia, às vezes, utilizar um corpos cetônicos exógenos, dar um boost de energia também,
e mantém você no estado cetogênico que você objetiva, entendeu? Então, eu acho que é uma opção válida, eu acho que não pode ser um exagero, entendeu? Não, mas dá para se utilizar em alguns casos. Ok, doutor. A gente falou aí de comida, proteína, creatina, e as carnes, elas são ou amadas ou odiadas, né? E causam muito terrorismo sobre carnes. E aproveitando esse tema, qual a sua opinião sobre uma abordagem carnívora no esporte e na saúde? Então, a dieta carnívora é uma dieta que eu já tenho feito, eu faço em mim mesmo já uns 5 ou 6 meses. Eu comecei a princípio, como todo médico do esporte, eu comecei comendo muito carboidrato, achava que era importante, 50%, 60% de carboidrato. E eu fui vendo que eu estava ficando forte, mas estava ficando gordo, né? Eu estava com resistência insulínica, com a barriguinha, e aquilo começou a me incomodar, e eu comecei a pesquisar e vi a dieta low carb. E falei, pô, essa deve ser a opção, né? Porque fisiculturista faz isso, né? Eles vão cortando carboidrato quando eles querem secar. Eu comecei com uma low carb, depois eu vi que emagreci, mas não cheguei no que eu queria. Iniciei uma cetogênica, que foi ótimo para mim. Só que eu fui vendo que várias pessoas da dieta cetogênica iam migrando para a dieta low carb, para a dieta carnívora. Eu falei, cara, alguma coisa está acontecendo aí, eu vou investigar isso aí. E comecei a seguir várias pessoas que falam sobre dieta carnívora, eu acho muito interessante, principalmente para quem tem doença autoimune, eu acho que é a dieta, ou você faz uma paleolítica sem FODMAP, alguma coisa assim, mas a dieta carnívora até agora é a que eu tenho visto assim, melhores resultados com doenças autoimunes. E também para pacientes que têm aí síndrome de Crohn, síndrome do intestino irritável, outros problemas gastrointestinais, ela parece ser uma dieta muito, muito boa. Quanto à performance, ela é uma dieta que mantém você no estado cetogênico, então eu acho que é bem semelhante ao que a dieta cetogênica faz. Só que você tem um substrato proteico em grande quantidade, eu acho que ele é importante para a hipertrofia. Você vê que o Shawn Baker, que é um dos principais propagadores da dieta carnívora, o cara é um monstro, o cara é gigantesco, entendeu? E quebra esse paradigma de se achar que você precisa de carboidrato para ter hipertrofia. Tem estudos até do Stuart Phillips, que é um cara que mais pesquisa proteína no mundo, já mostrou que você consegue ter síntese proteica mesmo não tendo ingesta de carboidrato, né? Então, eu acho que é interessante, eu não tenho sido definitável, não tenho sido pequeno, mesmo assim eu me sinto muito bem no dia a dia, eu sinto mais força muscular, mesmo quando eu não estou treinando, porque às vezes eu tenho uma rotina pesada e não consigo treinar, eu sinto que eu não estou perdendo massa muscular, eu sinto que eu estou mantendo, que quando eu comia carboidrato, parecia que você murchava, né, porque não sei, eu tinha aquela ideia, assim, ela saindo o meu músculo pela urina, né, porque é que eu murcho de um dia para o outro, assim, né, e isso eu não sinto mais com a dieta carnívora, não tem retenção de líquido, então eu acho muito boa. Não é para todo mundo, eu acho que é uma dieta de difícil aplicação, porque é difícil entrar na cabeça das pessoas, você só comer carne, as pessoas acham isso absurdo. Eu não tenho nenhum paciente de consultório que usa dieta carnívora, porque é difícil convencer eles a fazer uma cetogênica, para falar que é carnívoro, eles fazem o sinal da cruz e saem correndo no consultório, né? Então, assim, é complicado. Mas eu acho ótima aplicação, eu acho legal as pessoas que estão no Instagram botando a cara a tapa e divulgando essa dieta, porque vai fazer bem para muitas pessoas. E na rede social, o interessante é que, assim, se você não gostou, é só você não seguir, meu amigo. Não ficar chateado só porque eu estou falando bem de carne, entendeu? Agora, no consultório é complicado, porque a gente tem que explicar todos os benefícios, leva uma consulta de 1 hora só para você tirar mitos sobre a carne, né? A minha irmã, ontem eu estava conversando com ela, porque ela está numa pegada que é vegetariana, eu tive que fazer um evangelismo com ela, assim, para tentar converter ela de novo pro lado bom da força, entendeu? Mas eu senti que a propaganda vegana bate muito na cabeça da pessoa, né? A pessoa acredita no aquecimento global, que as carnes fazem mal para o planeta, que a pecuária agride mais o ecossistema do que a agricultura, e na verdade isso é uma grande mentira, pelo menos é totalmente pelo contrário. E até ela veio falar comigo no final, assim, para evitar a briga, não, a gente tem que levar uma dieta no equilíbrio. Eu falei, olha, então, se você, eu concordo que você tem que ser equilibrado, então o equilíbrio
teria que ser comer mais carne e menos vegetais, porque você está desequilibrando em relação a isso. Se você acorda de manhã, você come pão, que é vegetal, sucrilhos, vegetal, margarina, que é vegetal, quer dizer, você já comeu vários vegetais ali. Aí talvez você ponha um leite para botar no sucrilho. Então teve um ingrediente de origem animal e 5, 6 de origem vegetal. No almoço você tem salada, macarrão, arroz, feijão, batata, quer dizer, você tem mais uns 5 aí que são de reino vegetal e a carne que é do reino animal. Então, na verdade, a balança está desequilibrada para consumir muitos vegetais e pouco produto de origem animal. Né? Então, eu acho que é esse convencimento que é complicado. Nutri, quando a gente ouve perguntas sobre uma abordagem carnívora, uma das principais perguntas que eu escuto é: se eu comer só carne, de onde é que vem as vitaminas? Que associam vitamina com fruta só, né? Sim, e a gente vê as vísceras, né? As vísceras, né, no caso o fígado, ele é riquíssimo em densidade nutricional, então tem vitaminas, minerais, então você consegue, né, esse aporte de vitamina. Você faz? Abre o seu YouTube. Para poder escutar. Então, assim, pode falar. Assiste a live junto que aí eu ouço ela. O consumo, né, de carne vermelhas e vísceras, você tem essa densidade nutricional, e tem vitaminas, minerais. Então, ou seja, só consumir uma dieta com base carnívora, você consegue tudo que você precisa. Hoje, em consultório, assim como o doutor falou, hoje eu já consigo trabalhar mais uma dieta carnívora com os atletas. Por conta aí das lives que a gente está fazendo, né, que a gente fez a live com a Jade, eu acho que ficou muito explicado, mas a gente entra sempre de uma forma estratégica, né, a gente sempre faz uma dieta carnívora, não como estilo de vida, apesar de que muitas pessoas de consultório já estão vindo a mim, já com a cabeça mais aberta nesse sentido, né, de entrar realmente nessa abordagem carnívora como estilo de vida. E aí a gente começa a trabalhar isso daí, né, já desmistificou, já saiu ali da caixinha. Mas para atletas, em alguns momentos, eu acho que vale a pena um carboidratozinho, dependendo, né, da prova que ele vai fazer, dependendo da atividade que ele faz. Então, a gente usa muito forma estratégica. Eu já tive vários pacientes aí, inclusive eu, né, fiz provas aí só consumindo carne por um longo período, um grande resultado. Então, eu acho sensacional essa abordagem carnívora. Contando um segredo, vou revelar um segredo, né? Meus objetivos para a corrida estão no segundo semestre, né? Que eu estou treinando para correr novamente os 100 km pela terceira vez. E eu estou na nova abordagem no treino também, baseada na frequência cardíaca, otimizando a minha zona aeróbia. E no contexto nutricional, eu fiz quase o mês de janeiro todo uma abordagem carnívora, com o objetivo de otimizar a capacidade do corpo de usar a gordura corporal como fonte de energia. Se eu não estou oferecendo carboidrato absolutamente nenhum, o corpo tem que trabalhar a gordura que tem. Então, eu fiz o mês de janeiro quase todo, e coincidentemente, quando eu reiniciei o ciclo de treinamento, a Jade lançou o desafio dos carnívoros. Exatamente quando eu ia iniciar o ciclo, eu passei mais 15 dias na abordagem carnívora novamente. Foi justamente no final desse ciclo que eu fiz o meu RP, meu recorde pessoal, dos 10 Legal. quilômetros, e eu fui percebendo muita melhora, tá? Otimizando a capacidade do corpo de usar a gordura corporal como fonte de energia. No início é difícil, né? Como o doutor falou, existe a fase de adaptação, é preciso ser trabalhado isso, né? O atleta que está aderindo a low carb pela primeira vez precisa ter em mente que vai ter a performance diminuída, mas com algumas semanas a chavezinha vira e parece que de uma hora para outra o corpo já começa a usar a gordura corporal como fonte de energia de forma mais eficiente, né, doutor? Eu acho que a mudança com a estratégia low carb, cetogênica, não deve ser próximo da sua competição, entendeu? Você tem que fazer isso bem no início, no primeiro macrociclo, né, para você conseguir ter uma adaptação adequada e você conseguir performar na sua melhor fase lá próximo da prova, né? Então, eu acho que quem tem uma prova já planejada,
é melhor você ir na estratégia que você está indo, entendeu? Que você vai ter uma queda de performance inicial, entendeu? A não ser que aquela competição para você não valha dinheiro, entendeu? É só por diversão. Mas é importante respeitar esse período de adaptação, que vai variar de pessoa para pessoa. Para mim, levou um mês depois eu já estava treinando na mesma intensidade. Mas para outras pessoas não durar tempo diferente. Varia. E você falou de autoimunes, eu conheço pessoas, tenho pessoas próximas também que têm artrite reumatoide, por exemplo, que na abordagem carnívora praticamente sumiu, né? Entrou em remissão. E, de uma maneira geral, é porque a gente tira praticamente todas as possíveis causas de alergia e inflamação que a pessoa pode ter, né? Eu falo com a pessoa. Hoje eu atendi, por exemplo, uma paciente que tinha espondilite anquilosante, tinha tireoidite Hashimoto e tinha também alguma outra. Ela tinha umas 3 patologias já autoimunes, porque todas têm a mesma causa, hiperpermeabilidade intestinal. Então, quer dizer, elas sempre andam juntas. Aí eu falei com ela, olha, até quando você vai ficar colecionando doenças autoimunes, entendeu? E se isso faz tanto mal para você, isso prejudica tanto, ela estava tomando até imunossupressor e ela estava com a imunidade bem baixa. Eu falei, até quando você vai ficar aí? Até você morrer, entendeu? Então, assim, situações extremas exigem mudanças extremas. Eu prefiro que você encare uma carnívora, entendeu? Que pareça ser loucura, mas vai que resolve, entendeu? Se tem pessoas aí no YouTube divulgando que resolveu, bastasse um falar que resolvia, eu quero ser o número 2, entendeu? Eu quero ser o segundo a curar isso. É uma doença muito debilitante, entendeu? Ela tinha síndrome de Crohn também. Então, assim, eu falei, olha, tenta. Aí eu encaminhei ela, vamos ver se na próxima consulta ela vai ter feito. Aí vai ser a minha primeira paciente realmente em dieta carnívora. Eu, particularmente, não levaria uma abordagem carnívora para a vida, sabe? Como estilo de vida, porque eu gosto de vegetais, eu gosto de legumes, e são saudáveis, né? Porém, existe a dúvida também, Nutri. Se alguém quiser levar por muito tempo, a longo período, é seguro? Travou um pouco, André. Eu ouvi cortando, mas Você está me escutando? pelo que você falou, eu acho o seguinte, eu levaria Nutri. facilmente uma dieta carnívora pro resto da minha vida, porque eu adoro churrasco e adoro japonês, sashimi, eu adoro. Eu pudesse comer todo dia. Então, isso não é dificuldade para mim. A questão é que vida social é complicado, às vezes a gente vai se reunir com outras pessoas e tem outros alimentos, então, às vezes, fica difícil tudo isso. E segundo, é que tem alguns comfort foods que às vezes não são interessantes de você comer, por exemplo. Eu estou em casa com minha esposa no sábado à noite, a gente gosta de pedir uma pizza low carb. Aqui tem uma pizza que é feita com massa de couve-flor ou de brócolis, então, assim, super cetogênica a pizza. Eu prefiro descer um degrau e voltar para a cetogênica naquela refeição, mas ter aquele prazer, aquela diversão de estar vendo filme e comendo pizza, entendeu? Porque também não ter nenhum prazer na vida, entendeu? Mas eu acredito que 90% das minhas refeições são carnívoras. E eu já não faço muitas refeições, eu faço 2 refeições por dia, então numa semana com 14 refeições. Eu faço 1 ou 2 que não sejam realmente carnívoras, então as outras 12 praticamente eu faço são carnívoras. Então eu acho que você não precisa ser 100% carnívoro, eu acho que você pode ser carnívoro com a possibilidade de comer vegetais esporadicamente, que eu acho que é o que a gente fazia na Idade da Pedra. Eu acho que o ser humano era um carnívoro facultativo, né? É um onívoro facultativo. Ele era carnívoro a maioria do tempo, mas quando faltava uma presa, algo para comer, ele tirava esse recurso dos vegetais, entendeu? Mas era uma exceção, com certeza. Nutri, pergunta de Carlos Roberto Franzoi. Água com limão cabe na carnívora? Pode ser 50% ovos, 50% carnes? Não, é o que eu falei. Tem gente que conceitua a dieta carnívora como você consumir pelo menos 80% das suas refeições baseadas em origem animal. Então, você tem ali um espectrozinho que poderia de exceção. Por exemplo, tem carnívoros que consomem café, usam pimenta na sua carne, pimenta do reino. Então, assim, eu acho que você não precisa ser totalmente radical, não como nada, entendeu? Então, eu acho que a água com limão, para essas pessoas que não querem ser tão radicais, poderia. Mas se você quiser levar à risca, é carne, ovo, peixe, frango, água e sal, entendeu? Não vai variar muito disso, entendeu?
O queijo até poderia utilizar, mas não é uma coisa que os carnívoros usam muito. O queijo entra, na verdade, como a sobremesa do carnívoro. É o comfort food dele. Quando ele quer sair um pouquinho da dieta, ele come um queijo para mudar um pouquinho o paladar. Né? Não é uma coisa que come tudo. Nutri, quer complementar alguma coisa? Assim que ele falou, né, da sobremesa, do queijo, muitos carnívoros usam também torresmo aí como sobremesa, né? Então, e a questão mesmo do ovo, que eu sempre acho, pode sim consumir ovos, né? Mas não em 50%, né? Enquanto a gente fala de uma dieta carnívora, na minha concepção, a maioria deve ser de carnes, né? E carnes, a gente tem uma série de carnes aí, né? Desde peixes até as carnes vermelhas. Lembrando que a maioria é carne vermelha e vísceras, né? O ovo ali entraria como uma opção, né, para estar comendo, mas não enquanto, né, 50% aí da alimentação. Porém, né, André, vamos usar o bom senso aí. Se ele quer comer 50% e tá se sentindo bem, porque ele vai estar numa dieta cetogênica, o ovo é um alimento nutricionalmente denso, tem vitaminas, tem proteínas, então, ou seja, também é um alimento saudável. Então, se aquilo também está fazendo bem para ele, não vejo nenhum problema. Doutor, a gente sabe que existem várias modalidades esportivas. Estão me escutando? Eu estou Escutei escutando. agora. Escutando? Pronto, a gente sabe, doutor, que existem várias modalidades esportivas, mas se a gente pensar na melhor performance, levando em consideração a abordagem nutricional apenas, a low carb, cetogênica, jejum, ela se aplicaria melhor a qual modalidade Eu acho que esportiva? as que mais têm evidência científica, que a gente vê que os atletas performam melhor, são nas provas de endurance. Eu acho que é onde você tem um melhor resultado. Mas isso não quer dizer que você não tenha resultados com pacientes em treino resistido. Já tem estudos mostrando isso também. Você consegue performar também bem, consegue melhorar a composição corporal, que eu acho que a maioria das pessoas, nós seres humanos normais, a gente malha para melhorar a composição corporal. E isso já está mais do que comprovado que com essas dietas, com restrição de carboidrato, você consegue uma melhor composição corporal. Quanto à hipertrofia, existem estudos que mostram que você consegue hipertrofia, mas essa hipertrofia não é tão significativa. Eu acho que, porque numa dieta low carb, uma dieta cetogênica e carnívora, você geralmente vai comer de acordo com o seu apetite, então você não vai fazer muitas refeições, você não vai comer quantidades exageradas de comida. Então, é de se esperar que você não vai ter um ganho monstruoso de você ficar fortão só com isso. É claro que o Sean Baker consegue isso porque ele faz um treino bastante intenso em relação a isso. Ele come bastante, as refeições dele são refeições grandes, e é possível. Ele é uma prova de que isso é possível, entendeu? Agora, ele é um cara focado, ele é um cara que faz objetivamente isso, né? Eu que procuro só bem-estar e saúde, o meu ganho de hipertrofia não é tão significativo, provavelmente, como o dele. Mas já é satisfatório para mim. Nutri, tem alguma opinião? Peraí que cortou. Cortou, ele estava falando, cortou. Você tem alguma opinião, quer complementar alguma coisa sobre abordagem nutricional e performance esportiva? Então, o que eu acho, né, como ele falou também, né, cortou, mas eu escutei um pouco, para atletas de endurance, eu acho que essa estratégia é uma estratégia, né, a cetogênica, low carb, é uma estratégia muito bacana aí, porque a low carb, ela tem uma quantidade de carboidrato, digamos assim, a meu ver, já é normal carb, né? Eu já considero uma dieta low carb hoje como normal carb. Então, tem uma quantidade aí de carboidrato que dá para inserir, né, para uma abordagem low carb. Para atletas que buscam, às vezes, a hipertrofia, talvez, né, dá sim para ele ter uma abordagem low carb, cetogênica, mas, às vezes, de forma estratégica, colocar um pouco mais de carboidrato, mas sempre buscando os carboidratos de alimentação de verdade, né? O que a gente vê muito entre as pessoas que buscam hipertrofia é, às vezes, consumir doces,
né? Tem o dia lá que está fazendo, às vezes, uma dieta cetogênica, por exemplo, e tem um dia que faz realmente o dia do lixo, né? Com doces, sorvetes, sanduíche, às vezes come demais isso. E aí eu já não acho tão interessante, né? Mas a gente vê isso aí para quem quer ganhar massa muscular, né? E para quem trabalha a parte do fisiculturismo também. Até uma dúvida, né? O que o doutor acha aí desse dia do lixo aí, do Carbuff da vida? Qual que é a opinião dele com relação a isso? Doutor, tô um intérprete aqui, né? Pelo que eu tô vendo, não escutou nada que a Nutri falou, né? Ela no final perguntou, no final ela queria saber a sua opinião sobre o dia do lixo. Então, esse é um grande problema, né? Eu acho que não precisa ser um dia inteiro de lixo, né? Acho que você pode ter uma refeição que seja uma refeição livre, para que você possa comer um comfort food, alguma coisa assim. Mas isso tem que ser sempre exceção, entendeu? Eu acho que não pode ser regra. Eu acho que não precisa ter um dia definido, todo dia, tal, todo domingo no almoço eu vou comer besteira. Não precisa ser isso. Eu acho que você pode deixar isso mais espaçado, ou deixar para um momento festivo, por exemplo. É igual o álcool. As pessoas perguntam muito se pode beber. Eu acho assim, o álcool é uma toxina, ele vai ser ruim, quer em pouca quantidade ou em muita quantidade, sempre vai ser ruim. Mas eu entendo que as pessoas precisam ter vida social e o álcool faz parte de um momento de alegria, de satisfação. Então, o que eu falo para meus pacientes? Deixa o momento para beber quando o seu time ganhar, for jogar um final de campeonato, quando você for no casamento da sua prima, numa formatura do seu filho, aí você bebe, pode ficar bêbado, entendeu? Eu acho que ali o problema não é manter dieta, ali não é o momento para isso, entendeu? Mas isso tem que ser eventualmente, algo de exceção. Essa exceção tem que ser planejada e tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena, exatamente. É igual eu penso o seguinte, os pacientes falam assim, eu amo pão, eu gosto muito de pão. Eu acho assim, tem muitas alternativas para o pão. Você pode usar um pão cetogênico de farinha de amêndoas, eu deixei receita no meu Instagram, que você vai lá ver. Então você tem várias opções que você consegue pegar. Mas às vezes a pessoa tem uma tara por uma certa coisa que não existe a opção low carb, por exemplo. Então, marca um dia, deixa uma hora definida para aquilo, entendeu? E se for preferência com um grupo que você está comemorando, chama os seus amigos, vou lá, é o evento, eu vou comer um doce, entendeu? Chama os amigos para aquele evento, entendeu? Então você se diverte, você se distrai, e não fica uma coisa boba, como se você só tivesse sendo fraco e não conseguindo resistir a uma tentação, entendeu? Mas eu acho que quando tem programado, o bom é que a pessoa espera aquela data, né? Ela sabe que vai ter aquela data programada. Porque é difícil você tomar decisões conscientes quando você está com fome, quando tem um doce delicioso na sua frente, que você adora. Então aí você foda e se conta, entendeu? Mas quando a coisa é programada, por isso que eu acho que você tem que programar sua marmita, você já tem que levar suas refeições. Eu levo minhas refeições, então eu nunca saio da dieta, porque eu sei que já tem para comer, já está ali. Já está preparado, entendeu? Então, é muito mais fácil seguir um cronograma se você tem uma organização. Perfeito. Nutri falou sobre suplementação também. Depois de pegar a opinião do doutor, a Madi Suco falou que descobriu a low carb, os benefícios do Bulletproof Coffee há alguns anos. E a pergunta dela é sobre tomar café com MCT. O ideal seria antes ou após o treino? Então, depende do... Pode falar, se você quiser. Pode falar? Tá, eu falo, depois você fala. Bom, o que eu acho, né? Depende do que ela quer. Então, se vamos supor, ela tá querendo emagrecimento. Eu acho que é desnecessário o uso do óleo de coco ali no café. Mesmo que ela for fazer uma prova, um treino, né? Aí ela vai ter que fazer outras adaptações, né? Mesmo se o treino for intenso, a pergunta dela é sobre treino intenso. Mesmo se for intenso, se ela já tiver, ainda mais se ela já tiver certo adaptada, não tem necessidade. Pode ser uma opção? Pode, do meu ponto de vista, pode. Aí vai muito do que ela está adaptada. Ela precisa de estar colocando o MCT, né, o óleo de coco no café? Não precisa. Mas tem muitos atletas que se sentem seguros. Aí vai mais uma questão psicológica. Tem muitos atletas que gostam de colocar o MCT, porque eles se sentem seguros ali para fazer um treino, né? Mas ela estando certo adaptada
Ou, se ela quiser perder peso, eu acho totalmente desnecessário. Quando eu comecei com a low carb, eu tinha medo de fazer treino em jejum, e eu migrei ao jejum, a alimentação tradicional para o jejum usando café com óleo de coco como pré-treino. Mas chegou um momento que eu questionava, será que realmente isso funcionava? Foi a partir daí que eu comecei a tomar só o café. E eu não percebi absolutamente nenhuma diferença. Eu sei que tem a questão da individualidade, mas eu vejo que para quem está adaptado, eu não preciso consumir uma energia, né, exógena se eu vou ter minha gordura corporal que tem muita energia também. Eu acho que cada caso é um caso, mas talvez não seja tão necessário, né? Eu consumo, não sei a opinião do doutor, no pré-treino. No pós-treino, eu acho que também depende do objetivo, se você vai ter um treinamento em seguida, se você precisa recuperar energia em seguida, enfim. Eu acho que cada caso é um caso, tem que ver como um todo, né? Qual a opinião do doutor? Eu acho que cada caso é um caso. Eu também fui mais ou menos igual a você. Quando eu comecei a fazer jejum, eu achei que eu não ia suportar, porque realmente eu não conseguia ficar 3 horas sem comer. Eu achava que ia ser absurdo eu conseguir fazer isso. E eu me ancorei no café Bulletproof. Ele me dava energia, eu conseguia ficar até a hora do almoço tranquilo, sem comer. Só que a mesma coisa, eu falei, agora eu vou tentar só o café. E percebi que não mudou, eu senti a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que se o propósito é emagrecimento, o café puro é melhor do que o café Bulletproof, porque ele não vai ter calorias. Você tem que lembrar que o seu metabolismo vai queimar primeiro aquela gordura que você consumiu para depois usar o seu estoque de gordura. Quanto à performance, depende muito do paciente que a gente está falando. Se é um paciente já certo adaptado, eu acho que ele não precisa, só o café já vai dar energia para ele, ele já vai utilizar a própria gordura. Se é um paciente que está nessa fase de transição, às vezes vai ser interessante por causa disso. Ele vai se sentir mais motivado, vai dar energia, um boost ali para o treino dele, e até que ele consiga ter um metabolismo legal que permita ele só de café, entendeu? Então, acho que depende muito do paciente que você está falando. E principalmente, agora que você perguntou do antes ou depois do treino, né, acho que foi uma das coisas que você fez, eu acho assim, o principal objetivo do café Bulletproof é produzir café cetônico. Então, assim, você tem que partir da premissa que você só vai consumir ele. Porque não adianta você consumir o café Bulletproof e comer pão, que é todo o significado do café. E eu acho que você vai querer o café no pré-treino, por quê? Porque mais forte se come, vai estar mais forte, mais energia, mais concentração no treino. No pós-treino, eu só acho interessante se você acordou, treinou às 8 da manhã, mas você quer persistir esse jejum seu até o meio-dia. Então, e você acha que você não vai aguentar, porque você acabou de treinar, você está com sono, entendeu? Então, você tomando o café Bulletproof ali depois do treino, ele vai inibir aquela fome que você estava sentindo no pós-treino e vai fazer você manter um jejum metabólico até o horário do almoço. Então, assim, depende muito da situação do paciente que a gente está falando, mas o café Bulletproof hoje é uma coisa que eu quase não uso. Na verdade, depois que eu virei carnívoro completo, eu parei de tomar café, fiquei um tempo aí ainda sendo carnívoro tomando café, mas o café sempre me trouxe muita ansiedade e eu achei que estava me incomodando, e agora eu nem café tomo, é água e sal. As pessoas, quando descobrem que a gordura é saudável, né, e que pode misturar uma gordura no café, né, fazer o Bulletproof Coffee, isso acaba atrapalhando principalmente o emagrecimento, né, porque eles querem pular uma refeição, consumindo muita gordura, e depois tomam um outro café, isso pode atrapalhar e pode até gerar mais gordurinha, né? Ainda mais o pessoal fica usando aquelas Fairy Bombs, né, que são as bombas de chocolate com bastante óleo de coco. Exagerar, igual castanha. Eu tinha mania no começo de pegar castanha e ficar vendo filme comendo castanha. Você comeu o potinho inteiro. Só que um potinho daqueles 150 gramas de castanha tem mais de 1.000 calorias. Então, assim, você come brincando sem perceber. Perfeito. Doutor, a gente está chegando já a 1 hora de live, nosso tempo médio, e é que a gente fala sempre, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Para a gente finalizar, para quem, um atleta que está chegando na live agora, descobrindo a low carb, como ele pode iniciar a abordagem low carb atrelado à performance atlética? Então, eu acho que primeiro ele tem que entender que vai haver uma fase de adaptação, vai haver uma fase de decréscimo da performance, tá? Eu sempre falo com meus pacientes que tem 2 formas de você iniciar aí. Você pode tirar os carboidratos todos de uma vez e já entrar logo numa cetogênica,
como você pode ir diminuindo progressivamente os seus carboidratos, entrando numa low carb, caminhando cada vez para uma dieta cetogênica. Os dois métodos eu tenho bons resultados, e tenho resultados ruins também, porque às vezes você começa tirando devagar, a pessoa perde 1 quilo, 2, ela desanima e vai embora, como também, às vezes, você tira tudo de uma vez, a pessoa assusta porque tem a gripe low carb, mesmo se avisando ela que vai ter, e ela não volta mais no seu consultório. Como tem aquelas pessoas também que vão tirando devagar, as pessoas vão se adaptando, nem passam pela gripe low carb, e tem um bom resultado, assim como, às vezes, eu inicio uma dieta cetogênica, na outra consulta a pessoa já está 10, 15 quilos mais magro. Então, assim, das duas estratégias, você tem bons resultados. A questão é o quão você está preparado para abdicar, entendeu? E como você está preparado para se esforçar, para se dedicar. Se você é uma pessoa que já tentou várias coisas e largou pela metade, às vezes eu acho que é melhor você iniciar uma low carb, ainda mais se você não é diabético, você não tem nenhuma comorbidade que exige um tratamento mais agressivo. Vai reduzindo progressivamente os carboidratos, tira primeiro os carboidratos de alto índice, depois vai tirando os compost food, entendeu? Até que você vai utilizando cada vez mais, cada vez menos carboidrato. Agora, se você é uma pessoa diabética, hipertensa, obesa, você precisa de ser curado disso, e precisa de uma situação extrema. Você é uma pessoa comprometida, só que você foi enganado durante anos porque te deram recomendações erradas, que você achou, e você seguiu elas muito bem, você era rigoroso, você comia carboidrato de 3 em 3 horas, como a nutricionista falou. Quer dizer, você é uma pessoa que tem um perfil para fazer uma dieta cetogênica, você é comprometido com isso. A questão é que você precisa de conhecimento, era uma orientação errada. Tá? E em relação à performance, na low carb você também vai ter decréscimo de performance. Só que como a queda é gradual, às vezes você não vai sentir tanto essa questão. E às vezes, como você está comendo um pouco de carboidratos, você pode focar esses carboidratos próximo do seu treino, no pré e pós-treino. Por exemplo, o pouco carboidrato que você está comendo, 130 gramas que você está comendo, você pode focar elas ali naquelas refeições ali próximo do treino. De manhã você não comer carboidrato. Isso vai facilitar até você não ter tanta queda de performance. Agora, na dieta cetogênica, como você não come quase nada de carboidrato, é inevitável que essa queda de performance vai vir. Você só tem que estar preparado para ela, tem que se hidratar bem, usar os eletrólitos, né, o sal entra aí bastante importância nessa questão, e esperar que a chave vai virar e você vai melhorar a performance com certeza. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, por compartilhar muita informação valiosa. Queria agradecer também a participação da turma. A turma fez muitas perguntas aqui. Enfim, eu repassei o que estava coerente com a abordagem no momento. Obrigado pela participação de todos. Doutor, obrigado. Quem sabe um dia a gente faz outra Quero sim, vamos participar na próxima live. Espero na próxima live estar ouvindo a Nutri. Eu não consegui ouvir a voz dela. E eu não sei como que você vê o que as pessoas estão comentando, porque eu também não consigo ver o que as pessoas estão comentando. Eu gostaria também. Segredo, doutor. Você me ensina a ser craque. Nutri, boa noite. Obrigado. Boa noite, André. Boa noite, doutor. Sei que não está me escutando, mas foi show. Ela está dando boa noite, doutor. Disse que foi show. Boa noite. Obrigado. A próxima live, no dia 25 de abril, vai ser com o doutor Eric Neves, que é um médico que também é um grande estudioso da medicina baseada em evidências e já participou de um Ironman, foi isso mesmo? Ele já fez, acho que 2 Ironman. Não em low carb, ele falou que não em low carb, mas ele é atleta. Olha aí, então vai médico, atleta, compartilhando informações interessantes. Obrigado. Rapaziada, obrigado, doutor Nutri. Até a próxima. Tchau. Tchau.